sou Marcelo Gualberto da Silva, pastor presbiteriano, pastor da Congregação Presbiteriana Central de Belo Horizonte, diretor nacional da MPC. Olá, meu nome é Jean do Nascimento Chagas, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Luz em Goiânia, casado com uma princesa cujo nome é Nair e tenho 5 filhos. 5 filhos, isso mesmo que você ouviu. Todos abençoados em Deus, o caçulinha Deus levou, já está com ele. Os outros 4 estamos aí caminhando todos os dias. A minha história começa muitos anos atrás, 48 anos atrás, quando eu fui a um acampamento da MPC, Mocidade para Cristo. Na verdade, eu já era membro da igreja, eu era batizado, tinha feito inclusive minha pública profissão de fé na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Mas a minha história é a de muita gente, né? Porque eu era membro da igreja, eu era assíduo à igreja, tinha até cargos na igreja aos 16 anos de idade, mas não era convertido, não tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. E no acampamento que eu fui, inclusive eu era um dos líderes do acampamento, é um negócio meio estranho, mas eu era um dos líderes do acampamento, tinha levado um grupo de jovens da igreja para o acampamento, eu era vice-presidente da UMP, da Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu fiz minha profissão de fé na primeira igreja, depois me transferi para a Terceira Igreja Presbiteriana de BH e como um dos líderes da juventude, levei um grupo para o acampamento na Semana Santa de 1972 e ali eu me vi como uma vida que eu falava de uma esperança que não existia no meu coração, eu falava de uma paz que não existia na minha vida. E no dia, eu costumo brincar que mês de abril é o mês que a gente brinca com a mentira, né? Eu encontrei a verdade. Abril de 1972, eu encontrei com a verdade, me converti a Jesus. E dali em diante, eu que já era envolvido com o trabalho de jovens, tanto na igreja, comecei a me envolver com a MPC e assim fui até me tornar um obreiro de tempo integral, sempre trabalhando na igreja como um dos líderes da UMP, mas me tornei um obreiro da MPC. É interessante que a minha história ministerial se confunde com a própria história de vida. Eu nasci num lar cristão, presbiteriano, e por volta dos 10 anos de idade tive uma experiência pessoal com Jesus de conversão. Eu já era um obreiro já há muitos anos, não é? E aí eu fui ordenado pelo Presbitério Leste de Belo Horizonte e fui pastor na Terceira Igreja Presbiteriana, a igreja que eu fiquei durante 31 anos, e depois disso eu então passei a pastorear uma congregação presbiterial chamada Congregação Presbiteriana Central de Belo Horizonte e continuando com as minhas atividades como diretor nacional na MPC. Depois dessa experiência, durante um tempo, o meu coração começou a arder muito pelo trabalho da evangelização, da ação social e daquilo que eu não entendia muito bem, mas que já era uma semente do discipulado. Então, aos 15 anos, eu ingressei no ministério através de ações em favelas, invasões, lugares muito pobres, onde naqueles lugares, debaixo de árvores ou de uma barraca de lona, a gente podia contribuir falando do Evangelho, levando algum socorro humano, e assim foram as primeiras experiências ministeriais. Logo Deus me deu a bênção de poder então ingressar na Junta de Missões Nacionais, que proveu treinamento, suporte, e ali então, de um modo mais oficial, eu ingressei no ministério. Durante 7 anos, na verdade, o meu ministério foi como evangelista. Depois, então, sendo ordenado pastor, sendo formado pelo Seminário Presbiteriano Brasil Central, aqui da cidade de Goiânia. Aos 16 anos de idade, alguém estendeu a mão, alguém acreditou em mim, alguém me deu uma chance. E foi por causa dessa chance, por causa dessa oportunidade, que eu entendi que eu tinha um caminho a seguir como missionário, como obreiro e depois
como pastor, porque alguém ou algumas pessoas acreditaram em mim. Quando eu olho para as primeiras etapas da minha formação, eu percebo a importância da minha família, dos meus pais. Ver o testemunho do meu pai, de um homem temente ao Senhor, um presbítero que ama a Deus, que orava tanto por mim. E a minha mãe foi uma influência muito grande, porque ela sempre teve um coração muito misericordioso e em especial voltado aos pobres. E aquilo sempre me encorajou. Então, nesse ambiente da família, de certa forma foi natural abraçar aquelas demandas que no centro elas são o próprio ministério, de proclamar Jesus, de viver também um ambiente mais encarnacional, onde era possível contribuir com as pessoas numa jornada mais próxima de vida. Mas se há alguma coisa que eu sempre senti falta, apesar dos pastores, professores de escola dominical que foram influenciadores da minha vida também, foi alguém que tivesse caminhado mais perto de mim, naquele tempo em que eu não tinha maturidade, mas que já estava envolvido com questões tão sérias, tão profundas e tão desafiadoras. Pastor Abraão Soares, na época, era um dos diretores da MPC. E ele começou a me visitar, ele começou a investir na minha vida, ele começou a fazer um discipulado comigo, um discipulado bem diferente, um discipulado vida na vida. Era assim, emocionante recebê-lo na minha casa. Eu sou de uma família humilde, e ele ia na minha casa para estudar a Bíblia, ele me convidava para ir na casa dele. Então ele começou a investir em mim, né? Não só com estudos bíblicos, me criando, me ensinando, mas também me levando para almoçar, me convidava para tomar café na casa dele. Era um discipulado assim, diferenciado, né? Ele sempre gostou muito de esporte, jogava basquete, brinca até hoje, né? Ele já está com mais de 70 anos e ele gosta de brincar ainda de basquete, mas foi um bom jogador de basquete, então ele me convidava para jogar basquete com ele. Então era um discipulado vida na vida. Nós estamos falando de quase 50 anos atrás, né? Então era algo inusitado para a época. Então eu tinha um caderno que eu anotava as minhas tarefas que ele passava, e um caderno onde eu anotava os versículos que eu tinha que decorar. Veja, nós estamos falando de uma época sem internet, uma época era totalmente outra, né? E aí eu lembro que eu tinha um caderno que eu cheguei a memorizar 500 versículos com referência. Isso tudo foi a partir do pastor Abraão, né? Para eu entender o que era o discipulado, como discipular, eu tive que passar por um caminho difícil, árduo, quando na verdade isso deveria ser tão natural na vida da igreja. Mas eu louvo a Deus porque lá na frente, outros pastores com a experiência de terem sido discipulados e de se tornarem discipuladores puderam me ajudar a perceber aquilo que faltava para mim e aquilo que fazia falta para o meu próprio ministério, e que o discipulado de Jesus, tendo Jesus como modelo, seria a resposta. Eu até me emociono quando eu me lembro foram várias atitudes do Abraão, mas duas eu vou mencionar. Uma delas porque veja bem, cara, eu sou de uma família pobre, eu sou de uma família sem recursos, eu morava num bairro pobre, a rua não tinha nem calçamento, o esgoto passava assim na rua, entendeu? Era algo assim complicado, entende? E eu me lembro que eu fiquei impressionado que um dia o Abraão foi na minha casa, sabe? Numa casa humilde, ele foi lá e jogou bola comigo. Isso me marcou profundamente. A outra atitude dele que me marcou foi exatamente ele me convidar para ir na casa dele. Eu cheguei na casa dele, fui várias vezes. Eu fiquei impressionado porque ele tinha uma mesa ele sabia que eu gostava, e era algo assim totalmente para um adolescente sem recurso. Eu era louco com azeitona. Ele comprou um vidro de azeitona, cara, aquelas azeitonas grandonas assim. Falou: isso aqui é para você. E ele fez que ele chama de guloseimas assim, que eu gostava,
e que eu dificilmente teria acesso, porque para um menino de você ter uma azeitona é um negócio que você comia no Natal, né? E ele ter aquele vidro de azeitona ali para mim, com outras guloseimas que ele preparou, isso me marcou profundamente. Nos primeiros anos do meu ministério, eu tinha aquela percepção básica que a maioria de nós temos sobre discipulado. Que discipulado é você investir estudo bíblico na vida de uma pessoa nova na fé. Como eu sempre fui muito relacional, o elemento de vida a vida, de contribuição na vida de outra pessoa, isso existia de uma maneira orgânica, sem que eu soubesse que isso fazia parte do discipulado. Olhou para o Marcelo e não viu aquele menino pobre, aquele adolescente complicado. Ele viu ali um potencial e acreditou em mim. À medida que o tempo foi passando, eu observei uma grande lacuna. Nós tínhamos dificuldade de amadurecer as pessoas até onde elas deviam ir, de formar líderes com o coração e a mente de Jesus. Mas eu não entendia como fazer isso, e na minha mente essas duas coisas estavam desassociadas. Até que, já pastor e estando no ministério há alguns anos, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência, inclusive em parceria com a IPB, a conferência Chamado para Despertar Líderes, o CAL, que foi desenvolvido aí em parceria com a igreja coreana. E foi muito interessante porque no meio daquela conferência, eu que não havia sido discipulado, mas vivia na igreja há tantos anos e a palavra não era estranha para mim, ali minha mente se despertou. Mas como assim? Está aqui na Bíblia o caminho para nós formarmos as pessoas espiritualmente. E aquilo foi, naquele tempo, muito revolucionário na minha história. Isso aconteceu no ano de 2007. É uma coisa que foi natural. Hoje ela é intencional. Hoje é intencional. Mas foi natural. Eu fui descobrindo assim que eu aprendi isso sem saber, assim, que era para ser assim, e a coisa foi se tornando natural. Até que eu descobri, peraí, existe uma marca. Isso tem o quê? Talvez aí uns 15, 20 anos que eu descobri que, opa, né? A coisa é assim que funciona. E aí, a partir de então, se tornou intencional, né? Mas foi natural, porque investiram no outro, também alguém investiu na vida do Abraão, foi uma pessoa, aí tem uma história bonita de alguém que estendeu a mão para ele num acampamento, aí ele aprendeu a fazer assim, aí ele me ensinou a fazer assim, aí eu vou fazendo com as pessoas, e de repente falei, peraí, existe uma marca aqui nesse negócio. Essa caminhada é cheia de marcas, e graças a Deus hoje, a gente tem assim, eu olho para trás e vejo que, graças a Deus, há muitos jovens que hoje estão aí já no pastorado e tudo, e que tiveram uma chance, uma oportunidade, porque a gente foi lá, estendeu a mão. Conheci a igreja Perímeter, que é uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, comprometida também com o discipulado. No caso, Life on Life, que é um discipulado missional. A partir daí, as ferramentas que eu tanto precisava começaram a aparecer. E apesar de eu não ter tido o discipulador, que eu digo que até hoje me faz tanta falta, não ter tido essa pessoa na minha vida, na minha história, eu pude começar a ser mais intencional e mais preparado para ajudar as pessoas nesse caminho tão bíblico e tão centrado no Evangelho. Eu tinha uma secretária chamada Débora e o esposo dela era um baterista do grupo, acho que é Terra Samba, um cara muito fera, um baterista top, entendeu? E esse camarada veio parar em Belo Horizonte, tudo, era músico e tal, e enfim. E eu olhei para aquele camarada e vi que ele tinha um talento, assim, né? Ele tinha tomado uma decisão por Cristo, tinha usado droga, uma confusão tremenda. E aí eu convidei para ele trabalhar na MPC. Ele estava precisando de trabalho, estava numa época ruim. Eu falei, olha, quer trabalhar aqui? Você vai trabalhar como motorista, né? E a gente tinha uma Kombi, e ele era o motorista da Kombi. E a gente começou a andar junto,
né? A gente começou a andar junto, vida na vida, a esposa dele era minha secretária, e vida na vida, vamos lá, vamos caminhar junto, e vamos para os acampamentos, e vamos para o dia a dia, era de segunda a segunda. E, bem, em resumo, hoje ele é um pastor presbiteriano, né, lá em Salvador, e é um capelão escolar, trabalha num colégio cristão como capelão, se formou em teologia, fez o curso e é pastor, é um grande comunicador com jovens, e esse é um caso emblemático para mim. Com esse coração aquecido, eu comecei a discipular grupos mistos, homens com mulheres. Comecei inclusive grande. A gente diz que esse não é um bom caminho, mas eu não entendia isso lá no início. Então eu tinha 5, 6 grupos de discipulado ao mesmo tempo. A gente sempre fala, pense grande. A gente pode pensar grande e deve pensar grande. Nós queremos fazer discípulos de todas as nações, mas a gente tem que começar pequeno e ser profundo. O meu início não foi assim. Eu tinha dificuldade de entender esses conceitos, esses princípios tão claros nas Escrituras, como filosofia ministerial, mas que para mim eles não estavam claros. Então foi depois de um tempo, mesmo com essas dificuldades, vendo o resultado na vida dessas pessoas, que eu comecei a perceber, a gente precisa ser mais profundo. E aí as ferramentas que foram dadas a nós, à medida que a gente conhecia o ministério de outras pessoas, me ajudou a aperfeiçoar. É interessante que dessa época, desses primeiros grupos de homens misturados com mulheres, grupos que a gente não conseguia aprofundar tanto, mas desses grupos, hoje eu tenho aqui quase todo o meu conselho de presbíteros. Veja que bênção! Deus, pela sua misericórdia, mesmo quando eu não tinha tanta consciência de como fazer as coisas, eu sabia que devia fazer, mas não sabia o como, da maneira melhor que fosse possível. No decorrer, então, desses anos, Deus tem dado histórias fantásticas. Quando eu olho, por exemplo, para o Tiago, ele é uma pessoa que trabalha no exército, mas como ele se tornou um homem parecido com Jesus, alguém doce, amável, e como ele é apaixonado em alcançar a vida de outras pessoas, é um grande discipulador, e pensar que eu comecei a caminhar com ele, com tantas lutas espirituais que ele tinha, com tantas guerras interiores, e eu vejo hoje o resultado desse investimento da minha vida, na vida dele através do discipulado, isso é muito encorajador. Quando eu olho para o Eduardo, que é um professor universitário, pós-graduado, mas que consegue ser humilde com toda a formação que ele tem e que anseia ver aquilo que foi feito pela vida dele acontecer na vida de outras pessoas em Cristo Jesus, isso me encoraja profundamente. Quando eu convivo hoje com homens e mulheres que foram discipulados por esses homens e mulheres que eu discipulei lá atrás, eu consigo perceber aquilo que Paulo falou a Timóteo. Primeiro ele disse, olha, cuida de você, Timóteo. Fortalece a sua fé, se fortaleça na graça. Aí depois ele diz, e aquilo que você aprendeu de mim, como Timóteo aprendeu? Ele não sentou numa sala simplesmente, ele caminhou com Paulo, ele viveu com Paulo, ele comeu, fez suas viagens missionárias com o apóstolo Paulo, e o apóstolo agora fala com ele quando ele já é um pastor. O que você aprendeu de mim, transmite a outras testemunhas, que também vão transmitir a outros homens idôneos. E o que eu posso dizer é que isso não é uma ilusão, isso não é uma ficção, isso é um modelo bíblico, possível, real e transformador, que nós como igreja precisamos resgatar e, se necessário, reaprender. A gente só não desiste porque a gente sabe que esse é o caminho, mas há muita frustração. Nós temos que entender que nós estamos lidando com pessoas e nós estamos inseridos numa guerra, não contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. O inimigo quer matar, roubar e destruir, né? Então é claro que nós vamos ter oposição, é claro. E aí, algumas vezes a gente se frustra, mas não vamos ter tristeza não, porque para cada uma frustração há 20 grandes bênçãos e realizações. É muito legal a gente olhar para trás e ver aquele menino, né, que ninguém talvez acreditava, e a gente investe, e aí a pessoa
se transforma num pregador, num pastor, num líder. Isso é muito legal, vale a pena, é maravilhoso. Quando você então investe o seu ministério no discipulado, formando a longo prazo, porque discipulado não é uma coisa de curto prazo, mas você vai formando as pessoas em Cristo Jesus, usando a sua própria vida nas mãos do Senhor. Um dos benefícios é que você tem um ministério que não é solitário. Você tem amigos, você tem gente que conhece suas virtudes e os seus defeitos. Essas pessoas, essas ovelhas, elas vão amar não só o que você faz, elas irão amar você como pessoa. E se você passar por um tempo mau, difícil, ruim, como nesses anos de discipulador, passei por algumas perdas e momentos tão difíceis, serão os amigos que estarão ali com você. Imagine um conselho de igreja, onde nós possamos olhar uns para os outros e perceber uma jornada espiritual assim, e isso gerando uma unidade, um sonho comum de que a igreja caminhe firme na doutrina, mas que essa doutrina seja viva no coração das pessoas. Primeiro você tem que acreditar, cara. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que as pessoas, elas merecem uma oportunidade, não é? E para mim isso é o pré-requisito maior. Você tem que acreditar na juventude, tem que acreditar no potencial dos adolescentes, tem que acreditar, né? Isso é muito importante. Se você não acreditar, se você achar que é dono da verdade, né, não vai adiantar nada. Então, a grande dica que eu deixo aí é: acredite na juventude, acredite nos adolescentes. Olhe para essa juventude, olhe para os adolescentes da sua igreja, aqueles, não como problemas, mas como grandes potenciais, né? É a igreja de hoje, não é nem a igreja de amanhã, é a igreja de hoje, é a igreja de agora, né? Esses meninos são, olha, dando chance para eles fazem um trabalho excelente, eles querem levar Deus a sério, né? O que eles precisam só é de referência, de apoio e de retaguarda, né? Então acredite que Deus tem planos maravilhosos. Deus tem planos maravilhosos para os adolescentes. E lembre-se o seguinte: um dia todos nós fomos adolescentes, né? E como é bom alguém acreditar na gente, né? Como é bom alguém dar uma chance para a gente. Talvez o maior paradigma que deve ser construído e talvez a maior mentira que precisa ser quebrada no discipulado é a própria resistência do pastor em abrir o seu coração para algumas pessoas e saber que quando ele se mostra vulnerável, humano, pecador, mas um pecador alcançado pela graça, que na verdade as pessoas irão se identificar com ele. E quando nós fazemos isso, é a forma com que nós apontamos para Jesus. Porque se nós nos auto-apresentamos como um modelo perfeito, como nós queremos que as pessoas vejam Cristo como aquele que de fato foi o único homem perfeito? Na verdade, é uma grande mentira a ideia de um ministério onde nós estamos bem o tempo todo, onde somos fortes o tempo todo. Mostrar a vulnerabilidade num ambiente de confiança, que deve ser um ambiente construído num grupo de discipulado, irá ajudar você a crescer, proteger suas emoções, irá ajudar as pessoas que estão caminhando com você. Isso é libertador para qualquer líder que tenha a coragem de caminhar por esse caminho, por essa trincheira. Se você deseja viver um caminho de discipulado que seja realmente um caminho de construção da formação espiritual de pessoas, a primeira coisa que você precisa então, além de dispor o seu coração a isso, é olhar para Jesus. Como Jesus caminhou com as pessoas, como ele investiu a sua própria vida, como ele gastou tempo com um grupo pequeno. E mesmo nesse grupo de 12, investiu de um modo ainda mais particular em apenas 4 pessoas. Jesus é o modelo por excelência do discipulado. Uma segunda questão importantíssima, se nós queremos trilhar esse caminho, é perceber como Jesus selecionou seus discípulos. Ele não discipulou aqueles que simplesmente queriam ser discipulados. Ele não discipulou todas as pessoas, mas ele começou
pequeno. Ele tinha o plano de salvação dentro do seu coração e da sua mente. Ele sabia o que ele estava construindo, mas ele começou com um grupo pequeno. E para isso ele teve princípios de seleção. E observe que os princípios que ele usou estavam centrados em como o coração daqueles homens era. Então nós temos muito o que aprender com Jesus. Um terceiro aspecto prático, objetivo. Nós precisamos reaprender, porque muitos de nós não fomos discipulados, muitos de nós terá que trilhar um caminho parecido com o que eu tenho trilhado, aprender com outros, reaprender com quem tem vivido isso de maneira bíblica, coerente, saudável. Sabe o que é sintonia fina? Antigamente tinha aqueles rádios, né? Tem a sintonia grossa, que faz... Sintonia fina é quando você vai ajustando. É assim, cara, aos poucos, é bênção de Deus, você começa a desenvolver um olhar meio clínico, entendeu? Assim, você começa, é natural, cara, é obra do Espírito Santo, eu não saberia dar nenhuma dica. Deus vai mostrar, sabe? Deus começa a mostrar, e isso tem acontecido muito comigo, quando eu vejo algumas pessoas, falo, puxa, acho que Deus tem um chamado especial para aquela pessoa. Todos podem ser discipulados, mas alguns, inegavelmente, Deus separa para uma obra, certo? E aí, olha, aquela pessoa ali, vale a pena a gente investir mais nela, entendeu? Eu tenho vários casos assim, é sintonia fina com o Espírito Santo, é estar com o ouvido aberto, porque todos vão ser discipulados, mas alguns, foi assim com Jesus, vai carecer de nós uma dedicação maior, um empreendimento, um investimento maior, porque são pessoas que Deus tem um chamado especial e que está precisando de uma chance para arrebentar, entendeu? Então, é sintonia fina, não tem uma dica assim, é sintonia fina. Não dá para a gente discipular? E que tipo de pessoa a gente deveria investir o tempo e a nossa vida? É a sua vida que você está investindo, não é qualquer coisa. São horas, é muita dedicação. Eu diria o seguinte para você: pessoas orgulhosas, pessoas que não têm o que aprender com as outras, pessoas autossuficientes, elas não estão prontas para o discipulado. Quem sabe um dia, mas enquanto forem assim, não estão prontas. Se você quer investir em alguém, invista em alguém humilde, invista em alguém faminto pela palavra, invista em alguém que se torna disponível. Nenhum de nós tem tempo sobrando, mas você vai achar pessoas tão ansiosas de que alguém invista nas suas vidas que elas dirão: a minha agenda é difícil, a minha agenda é pesada, mas para isso eu estou disposto, eu estou aqui. Invista na vida de gente ensinável, gente que tem a disposição de aprender, porque alguém que não é ensinável, ele é indiscipulável, se existe essa palavra. Eu estava num grande congresso da MPC, lá na África do Sul, e tinha um preletor lá, muito legal, pastor de uma grande igreja em Denver, no Colorado, e ele contou a história da vida dele, ele falando sobre os heróis, que todos nós temos os nossos heróis, e que o herói dele foi o seguinte: ele foi criado pela avó, e a avó não era crente, a avó não era uma pessoa que se importava, mas a avó levava ele para a igreja todo domingo, deixava ele lá na porta e ia embora, e depois ia buscar. E um dia ele falou assim: vó, ele tinha 16 anos, eu quero ser um pastor. E ele falou assim, aí ela falou assim: irmão, você não tem que falar comigo, vai falar com o seu pastor, ué. Eu não sou nem da igreja. E ele foi lá e falou com o pastor, falou: olha, pastor, eu quero, era uma igreja pequena do interior dos Estados Unidos, eu quero ser um pastor. E o pastor disse o seguinte: ótimo, então você vai pregar no culto da semana que vem. E ele falou que a primeira pregação dele foi um desastre, porque ele pregou sobre tinha 25 pessoas na igreja, pessoas mais velhas, era um culto de quarta-feira, e ele pregou sobre as 3 mulas, o jumentinho que Jesus usou para entrar em Jerusalém, a queixada de jumento lá quando Sansão usou a queixada de jumento, e a mula de Balaão. E falou sobre a mula, falou que chamou o povo que vocês são jumentos e tal. E logo depois que acabou o culto,
a liderança da igreja já reuniu, chamou o pastor e falou: como é que o senhor deixa um menino desse falar aqui e tal? E deu uma bronca no pastor. E o pastor falou: vocês não viram nada, agora ele vai pregar no culto de domingo. E aí insistiu com o menino até que a liderança da igreja colocou ele para fora. Colocou o pastor para fora, falou: o senhor ficou doido. E esse menino foi para o seminário e o pastor perdeu o ministério dele por causa desse menino. E o pastor ficou muito sentido, muito magoado, abandonou o ministério e se transformou, e agora ele é um vendedor de seguros. E aí ele disse que esse pastor estava dizendo que agora ele é um grande pastor lá numa igreja, numa grande igreja, melhor dizendo, lá em Denver. E ele disse o seguinte: todo domingo, quando ele sobe no púlpito para pregar, o herói dele está sentado lá no fundo, porque hoje esse pastor, que agora é um vendedor de seguros, é membro da igreja dele, já está velhinho, fica lá no fundo. E ele diz o seguinte: ele perdeu o ministério dele para que eu tivesse o meu. Nós estávamos num grupo falando sobre tentação, pecado, como nós precisamos fugir do pecado e como que Satanás procura nos derrubar nessas questões. E qual que é a diferença, por exemplo, de você fazer um estudo bíblico sobre isso para você viver isso num ambiente de discipulado? No meio daquela reunião, alguém teve a coragem de dizer: por favor, orem por mim, eu estou a ponto de trair a minha mulher, eu não sei o que fazer. E foi muito interessante que eu era o discipulador desse grupo e por um instante eu fiquei calado. E quando eu pensei em falar alguma coisa, um outro membro do grupo disse assim: você vai fazer uma coisa, você vai pegar amanhã e vai demitir aquela mulher que você disse que tem sido a fonte da tentação. Uma outra pessoa disse: olha, eu sei que você anda apertado, então eu vou te dar um final de semana aqui numa região de águas quentes para você fortalecer o seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa. E um terceiro disse: na próxima reunião do discipulado a gente quer o testemunho do que aconteceu, viu? Quando que você consegue fazer isso? Num ambiente apenas de ensino para a mente, em que o coração às vezes está sendo desafiado, mas não há interatividade, não há compartilhamento. Eu entendo que aquele dia, pela graça de Deus, um casamento foi salvo. Geralmente, quando você não tem o discipulado, as pessoas não têm um ambiente que elas possam ter confiança para abrir sobre as suas lutas. Um segundo exemplo, muito rápido. Nós estávamos falando sobre paternidade. Na verdade, estávamos estudando sobre o ser de Deus. E quando estávamos falando de um assunto que é tão teológico, entramos naturalmente no assunto da paternidade. E uma pessoa falou assim dentro do grupo de discipulado: eu tenho uma crise muito profunda com esse negócio de Deus como pai. Como assim Deus como pai? E eu pude dizer a ele, porque eu caminhava com ele há muito tempo, eu conhecia a sua história de vida. E eu disse a ele assim: o seu problema é Deus como pai ou o seu problema é o pai que você tem? Todos ficaram em silêncio e dentro de alguns instantes aquele irmão caiu em choro profundo e nós pudemos tratar o coração dele. A crise dele sobre Deus, na verdade, era a crise dele na relação com o pai terreno. Como você pode trabalhar questões assim, se não há um ambiente em que a gente se conhece com mais profundidade para ajudar um ao outro nas suas grandes questões? Então, isso é discipulado. Definição de discipulado, alguém disse que é o seguinte, está na própria palavra: discipular. Entendeu? Então, a melhor definição é essa: discipular. Ou seja, não existe discipulado sem investimento de, primeiro, tempo; segundo, dinheiro; terceiro, talentos e dons. Então, se eu quero discipular alguém, eu vou gastar tempo. Como não existe almoço grátis, vai ter algum custo, entendeu? Vai ter algum custo. E eu vou ter que gastar dos meus dons e talentos, vou ter que passar isso para o outro, discipular. E esse negócio do vida na vida é mais do que fazer estudo, né? Porque a gente não forma, a gente forma em discipulado, tem um diploma, agora é seu discípulo. Não tem. Tem início, mas não tem fim.
Aliás, tem fim sim, quando o Senhor vier buscar ou quando a gente for encontrar com Ele, né? Tem fim, mas não tem formatura. Agora você é o discípulo, não tem. A gente está sempre aprendendo, porque discípulo é aluno, só que nesse curso não tem formatura, né? A gente vai aprendendo, porque alguém também, não é que eu tenho 64 anos, que também alguém não está investindo na minha vida, né? Alguém continua investindo, por exemplo, esse pastor Abraão, ele está com 74 anos e continua investindo na minha vida, ora por mim, me aconselha, né? É um processo contínuo. Então, selecionando ali os 3 ou 4, começar a viver. Claro que tem palavra, tem estudo, mas tem que ter sorvete, tem que ter pizza, tem que ter passeio, tem que ter futebol, tem que ter encontros, tem que ter bate-papo, entendeu? É vida, não é um curso, é viver, é convidar a pessoa para andar perto. Um investimento da minha vida, um discípulo de Jesus, porque eu não sou o mestre no discipulado. O mestre é Cristo Jesus. Então é o investimento da minha vida de um discípulo mais maduro na vida de um novo discípulo ou de um discípulo menos maduro, ajudando essa pessoa a olhar para o mestre. É vida na vida. É de fato a gente pegar a palavra de Deus e não apenas massagear o intelecto, mas trazê-la de maneira desafiadora ao coração à medida que nós interagimos uns com os outros. Então, talvez outra forma da gente crescer nessa dimensão de entender aquilo que é o modelo de Jesus é dizer o que não é discipulado. Discipulado não é um currículo. A gente pode ter um bom currículo, mas não é um currículo. Discipulado, então, também não é só estudo bíblico, envolve estudo bíblico. Discipulado não é só conhecimento, apesar da gente transmitir conhecimento. Discipulado não é um sistema de domínio do outro, em que eu me torno o senhor do outro, porque nós estamos falando de discipulado cristão, cujo centro é Jesus e é para quem nós apontamos. Ele é o mestre. Se nós entendemos isso, quem sabe a gente pode começar, mesmo tendo nossas dificuldades, a investir na vida das pessoas com mais profundidade. O Paulinho é uma pessoa extremamente talentosa, extremamente. Eu não conheço ninguém tão talentoso como o Paulinho. E o Paulinho começou a andar comigo assim, eu olhei para ele e tal, eu falei, Paulinho, quer andar comigo? Vamos começar a viajar, você dirige o carro para mim. E ele começou andando, dirigindo o carro. Olha, eu tenho que ir nas igrejas, eu tenho que colocar uma banca de livro lá, você vende os livros para mim? Vem. E assim foi, até um dia que eu falei, toca uma música aqui e tal. E aí, como eu vi que ele era extremamente talentoso, nós investimos e mandamos ele para a Europa para ele fazer um curso de palhaço, né? E foi aí que ele virou o Palhaço Paulinho hoje, um cara que está aí no Brasil todo, sendo bênção, né? Mas é assim, é tempo, dinheiro e talento que a gente tem que investir nas pessoas. Eu olho para a minha vida e vejo o ministério, e olho para o ministério e vejo a minha vida. As duas coisas estão numa conexão muito, muito profunda. Até hoje tem gente que acha que eu não devia trabalhar com jovens mais, porque eu tenho 64 anos, né? Acha que quem trabalha com jovem é irresponsável, molecão, não tem problema, pode achar o que quiser, entendeu? Mas eu vou continuar dando a minha vida em favor da juventude desse país. Eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. É isso que eu quero fazer, é isso que eu sonho em fazer. É isso que eu dediquei a minha vida. E eu vou continuar fazendo isso. Enquanto o Senhor me der vida e saúde, eu vou, em nome do Senhor Jesus, trabalhar em favor dos adolescentes e dos jovens.